Olá, o ano termina e começa outra vez. A gente já ouviu esse jargão em alguns natais, e eu, desde muitos tempos, escuto desde garoto aquela frase que já virou um clichê: Feliz Natal e um próspero Ano Novo, não é mesmo? Mas a gente já virou aquela rotina e a saudação não é nada realista, porque ela não aponta para saídas, para oportunidades que as pessoas podem ter no ano que se aproxima. Quais as oportunidades? Como é que essa pessoa pode ser feliz? Feliz ano novo. Feliz como? Como será que essa pessoa pode fazer? No nosso entendimento, e eu creio que de muita gente, a única forma que tem para isso é qual é a causa disso aí, dessa dissociação posterior ao Natal. É o egoísmo das pessoas, que é inerente ao ser humano. O egoísmo é uma coisa que acompanha as pessoas, a divisão e o individualismo. Alguém já disse, certa feita, que uma frase que é fato: dividir para dominar. No momento em que eu me divido, o que é que significa isso? Eu fico muito mais fraco. Aquela frase, aquele exemplo que a gente muitas vezes cita, com os palitos de fósforo de uma caixa, que você, se pegar um palito só, você quebra. Ele é único. Se você pegar 3 palitos, a dificuldade já é maior. Se pegar 20 palitos, é maior ainda. Por fim, se você pegar todos os palitos da caixa, provavelmente você não consiga quebrar. Quebrar a unidade dos palitos. Entendam a metáfora daquilo que a gente está tentando dizer. Apesar, a despeito da efusividade, oh, Feliz Natal, mesa farta, boas comidas, bons anos e etc. Mas apesar dessa aparente, a despeito dessa efusividade e uma harmonia e uma solidariedade aparente, não é o que acontece. Porque depois que passa o Natal, muitas vezes as pessoas organizam, e é bom que façam, organizam, por exemplo, o Natal sem fome. O Natal sem fome, porque no momento que certas pessoas egoístas estão fazendo uma refeição lauta, é possível que se lembre. Pelo menos os parentes que são mais próximos, que tem algum parente passando privação e necessidade. Se você consegue proporcionar a ele um Natal farto, um Natal pleno, materialmente pleno, então você proporciona a ele um dia de felicidade e de posse e de bem-estar com relação aos pertences, às coisas. Mas se você se lembrar que o ano tem 364 dias, é preciso a organização e a mobilização das pessoas, os palitos de fósforo juntos, se lembrarem que na noite do Natal eles terão que acender, mas terão que acender juntos, os 45. Não é um palito só. Vocês dizem assim, mas a organização é difícil. Se a gente olhar para a história, gente, nós vamos encontrar muitos fatos, muitos exemplos, vários exemplos de organização. Vamos retroceder na história sagrada, a chamada história sagrada, que é a Bíblia, no Antigo Testamento. Se a gente retroceder, nós vamos encontrar a primeira organização, digamos, Davi e os seus filhos, com as célebres tribos de Davi. O que foi aquilo? Uma organização familiar, onde as aptidões das pessoas foram divididas, os objetivos foram convergentes
para poder continuar a produzir melhor. Quem nunca ouviu falar em Levi, em Benjamim, em José, em Manassés, em todos os outros esses da tribo de Judá e todos os outros da tribo de Davi? Quem nunca ouviu falar na organização que trabalhou os hebreus, que foi a organização de Moisés? Moisés era um garoto que foi criado dentro do palácio. Moisés foi criado junto com os imperadores, com os faraós, que eram os opressores dos hebreus naquela época, não é? O poderio dos hebreus era quem oprimia os opressores. Então, Moisés, como um descendente deles, um provável descendente deles, Moisés se achou, teve a ideia de organizá-los. E vocês sabem, a história de Moisés, a saga de Moisés, é profundamente conhecida, como é conhecida a saga de José do Egito. José era um dos filhos de Davi, que foi apreendido pelo faraó, que foi tentado uma sedução pela mulher de Potifar, que era um dos nobres da corte. E José venceu tudo isso. E conseguiu, com a união dele e a união dos irmãos, dar um salto de qualidade, dar um avanço de qualidade em termos da qualidade de vida deles. Começaram a plantar, começaram a colher melhor, a viver melhor, a ter o que comer de manhã, de tarde e de noite, e ter onde dormir e um teto para cobertar. É isso que a organização proporciona. E para que a gente possa conseguir chegar a esse objetivo, nós temos que fazer a mobilização dessas pessoas. E foi isso que Moisés passou o tempo fazendo. Primeiramente, ele chamou Arão, que era o irmão dele. Ele tinha dificuldade de comunicação, era uma liderança, mutatis mutandis, mal comparando, era uma liderança como o padre Cícero, que tinha a liderança religiosa, mas tinha uma liderança política que trabalhava ao lado dele, dando direção à questão da sedição do Juazeiro. Assim foi com Moisés, em maior proporção. Então, pelos registros históricos, a gente não tem assim um número, a Bíblia não pode ter números exatos e perfeitos. A gente observa que, pelos registros históricos, ele chegou a mobilizar mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Imaginem o trabalho intelectual que teve Moisés para fazer isso. Você tem distorção de pensamento entre as pessoas, entre 1 e 2, você imagine com uma multidão de 2 milhões e 500. Então ele se valeu da divindade, se valeu do concurso da divindade para falar aos povos, para falar aos profetas. Ele, através do irmão Arão, se dirigia ao povo. Arão era orador perfeito, e a divindade já colocou Arão ali porque ele era um líder e poderia fazer isso. O outro líder, o braço armado dele, era quem? Era Josué. Eles se organizaram, conseguiram retirar a população sofrida dos hebreus do Egito, conseguiram fazer a translação deles para a chamada Terra Prometida, conseguiram atravessar o Mar Vermelho, naquela célebre história da travessia do Mar Vermelho, até eles chegarem perto. Moisés morre. Quando Moisés morreu, acabou-se a organização. Não, a organização só se acaba assim quando ela é frágil. Você não pode gerar seguidores, você tem que gerar líderes. E foi o que Moisés fez. Então, Josué tomou conta do processo e conseguiu chegar à terra de Canaã, a chamada Terra Prometida. Eu fiz essa narração porque muitas vezes as pessoas podem ficar desesperançosas. Olha, mas eu tenho feito, todo ano eu tenho feito isso, eu tenho lutado, as coisas não dão certo. Provavelmente é porque a gente não está se organizando melhor. Quando a gente parte para o individualismo, gente, não é uma estrada.
não é uma estrada. O individualismo não é um caminho. Você não pode ter o caminho de dois. As pessoas dizem que é mais curto, é porque não é porque as distâncias encurtem, é porque você sai prosando, sai conversando, sai batendo papo, e etc. E você vai chegando mais cedo ao objetivo que você queria sem saber. Então, essa organização desses fatos históricos é profundamente necessária. É possível que vocês tenham achado que a minha conversa foi muito longa, a conversa preliminar foi muito longa, mas era necessário falar sobre isso, porque a forma de luta, por melhores condições de vida que a gente tenha, em todas as suas formas, a forma de luta é uma condição sine qua non para alcançar o sucesso. A propósito disso, nós temos um poeta, um poeta do Pajeú, por nome Dedé Monteiro, que fez um poema de cunho social muito interessante, que a gente resolveu mostrar para vocês, que veio a calhar com o que a gente quer dizer, com o que a gente se propõe a dizer. Dedé Monteiro, o nome do poema é As Quatro Velas. Não tenham medo não, que não é velório não, quatro velas. Dedé dizia, quatro velas ardiam sobre a mesa e falavam da vida e tudo mais. A primeira tristonha, eu sou a paz, mas o mundo não quer me ver acesa. A segunda, em soluços desiguais, eu sou a fé, mas perdi a minha empresa. Nem de Deus se respeita a realeza. Sou supérflua, meu fogo se desfaz. A terceira sussurra já sem cor. Eu sou o amor, mas perdi o fulgor como vocês. Foi a vez da esperança, a quarta vela. Não desiste ninguém. A vida é bela. E acendeu novamente as outras três. Um feliz ano novo para vocês, muita coragem, muita disposição e muita luz.